TVC, a TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, mais uma semana, importante semana. Domingo, todos nós iremos votar. Segundo turno das eleições chegando. E eu, antes de iniciar o programa, quero primeiramente agradecer a audiência, a paciência, a gentileza, o carinho que a senhora e o senhor têm toda semana para com o nosso programa. Quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes, Teresópolis e Friburgo. Muito obrigado pela audiência que estamos obtendo nessas praças. Quero dizer também que caso a senhora, caso o senhor percam um pedaço do nosso programa ou queiram revê-lo na totalidade, poderão fazê-lo nas seguintes plataformas. No Facebook, na página da TV Correio da Manhã. Também no Facebook, na minha página pessoal, Bernardo Filho. No Facebook, na página Conversa Entre Petropolitanos. Poderão vê-lo também no YouTube e no Instagram. E eu vou começar o programa de hoje comentando um fato que para mim foi satisfatório ao descobrir isso. Eu revendo alguns papéis antigos, aquela limpeza doméstica que de vez em quando a gente precisa fazer, e eu encontrei o meu primeiro contrato com a televisão. E para minha surpresa, dia 2 de fevereiro do ano que vem, portanto daqui 4 meses, eu farei 17 anos de programa Bernardo Filho na televisão. Olha, muito obrigado a todos que nos acompanharam esses anos todos. Foram anos de muitas alegrias, porque eu faço televisão por prazer. Então foram anos de muitas alegrias e algumas tristezas. Uma delas, a perda do meu amigo Marcos Falcone. Veio a falecer de Covid, já há quase 2 anos. Mas tivemos muitas alegrias aqui na TV Correio da Manhã, muitas alegrias na televisão. Isso é o que importa. E 17 anos não são 17 dias nem 17 meses. Se estamos há 17 anos no ar, é porque a senhora, porque o senhor gosta do nosso programa e nos concede essa audiência todas as semanas. Isso é muito importante, realmente, muito obrigado, de coração mesmo. Como eu falei há pouquinho, estamos na semana do segundo turno das eleições. Inacreditavelmente, 4 semanas se passaram, esse tempo passou muito rapidamente. Quase não percebemos. Dos 13 institutos de pesquisa que apresentam as suas pesquisas, todos eles, todos sem exceção, erraram no primeiro turno os percentuais dos candidatos. Todos. E eu estava olhando ontem uma nova pesquisa de 3 institutos, IPEC, Atlas e Brasmarket. E, novamente, não saí convencido da pesquisa. Por que eu digo isso? Vamos lá, vamos olhar os números. O IPEC era o antigo Ibope. Eles tiveram tanta vergonha do que fizeram na eleição passada que trocaram até de nome. A vergonha foi muito grande. E dessa vez, o caminho parece que está sendo o mesmo. O Atlas foi o que mais se aproximou da realidade dos números do primeiro turno, mas ainda assim errou. E a Brasmarket foi uma das que mais errou no primeiro turno. Talvez a Brasmarket tenha sido a que mais errou no primeiro turno. Gente,
pesquisa é fotografia de momento, como eu sempre digo. A pesquisa mostra a tendência. Não. Certa vez, escutando o cientista político Antônio Lavareda, que tem um programa na Bandeirantes chamado Ponto a Ponto, junto com a jornalista Mônica Bergamo, e ele dizia que 65% dos eleitores se decidem na última semana. Se esse número está correto, eu não sei. Estou passando os números que ele passou no programa. E que destes, 30% dos 65%, ou seja, 18%, 20%, se decidem no dia da eleição. E eu sempre afirmei e continuarei afirmando que segundo turno de uma eleição é uma nova eleição e não tem nada, absolutamente nada, a ver com a eleição anterior. É uma nova eleição. Começa tudo de novo do zero. Esqueçam a eleição anterior. Então, no domingo agora, tudo pode acontecer. Notem que está sendo uma campanha onde estão acontecendo alguns fatos profundamente lamentáveis. 154 mil inserções do Bolsonaro não foram veiculadas, não passaram nas rádios e nas TVs do Nordeste. Só passava inserções do candidato Lula. Muito bem. Ora, isso há poucos dias da votação, dificilmente será corrigido. Não tem como corrigir. Hoje pela manhã foi demitido, ou melhor, foi exonerado a pessoa que no Tribunal Superior Eleitoral era encarregada de passar e distribuir as propagandas equanimemente entre os dois candidatos. Essa pessoa foi exonerada hoje de manhã, já foi substituída, mas faltando 3, 4 dias aí, o prejuízo para o Bolsonaro foi imenso e isso não será corrigido. É lamentável. Assim como tem fatos lamentáveis e tristes, e eu vou falar mais 2, um é do candidato da Bahia, o candidato ACM Neto, que se declarou pardo. Ele é branco, mas se declarou pardo e apareceu numa entrevista da televisão bronzeado, com aquele bronzeamento artificial bem mais escurecido, a pele escurecida do que ela é na realidade. Foi motivo de chacota e óbvio. Perdeu 6 pontos em um dia na pesquisa. E vai perder mais e vai perder a eleição para o candidato do PT. Por conta do quê? Por conta de uma bobagem. Campanha eleitoral, você não pode errar. Ainda mais numa campanha curta de 4 semanas. Isso é um erro que ele vai pagar para o resto da vida. Não pode um candidato branco se declarar pardo e aparecer pintado na televisão. Sabe? Bronzeamento artificial. Olha, seria trágico se não fosse tão cômico. Isso acontecendo agora. Antônio Carlos Magalhães, o ACM Neto, o neto do Antônio Carlos Magalhães, não vai se eleger governador da Bahia. Podem escrever isso aí. Eu garanto. Conheço um pouquinhozinho de política e de campanha e garanto que isso não vai acontecer. E o segundo fato, esse bastante lamentável, foi o episódio do ex-deputado, presidente de honra do PTB Nacional, Roberto Jefferson. Nosso vizinho aqui, mora em Levi Gasparian, aqui pertinho da gente. Mas Roberto se perdeu. Por que Roberto se perdeu? Primeiro, ele fez uma postagem nas redes sociais com inúmeras ofensas
a ministra Carmen Lúcia. Olha, a Carmen Lúcia não estava correta na última decisão que ela tomou, né? Em favor da censura. Mas isso não dava e não dá o direito a um cidadão qualquer, seja Roberto Jefferson, Zezinho, Luizinho, Toninho ou Bernardo Filho, de ofender a ministra da maneira como ele ofendeu. Não. Ah, mas é a única voz que se levanta contra os desmandos do Tribunal Superior Eleitoral. Não, não é verdade. Não é a única voz. Tanto não é a única voz que a Jovem Pan, a emissora de televisão Jovem Pan, está censurada. Quantas vozes existem na Jovem Pan? Nem por isso descem o nível a ponto de ofensas pessoais e de baixo calão. Ah, mas a jornalista Bárbara Gância ofendeu a filha do presidente nos mesmos termos. A Bárbara Gância que responda. O que o Roberto Jefferson fez, o fez de forma emocional e, acredito eu, até um pouco de forma pensada. Imaginava ele, e essa é a minha opinião, que ele mereceria um abrigo maior do presidente Jair Bolsonaro e não teve esse abrigo maior. Então ele fez essa provocação. Fez a provocação, ofendeu a ministra Carmen Lúcia. Alexandre de Moraes, numa canetada, determinou a volta dele à prisão fechada, porque ele estava em prisão domiciliar. Determinou a prisão em regime fechado. Muito bem. A Polícia Federal foi cumprir o mandado de prisão, papel dela, obedecer uma ordem que recebeu. Ponto. E aí Roberto Jefferson recebe os policiais federais. A bala feriu 2 agentes federais. Parece que foi um ferimento superficial, mas não importa. Porque a partir do momento que ele resistiu à voz de prisão a tiros, ele perdeu completamente todos os argumentos. Toda a argumentação dele contra os desmandos do TSE, contra as decisões do TSE, contra uma série de coisas que o TSE está impondo em matéria de censura, naquele momento que ele recebeu os policiais federais a bala, ele perdeu toda a sua razão. Perdeu toda a sua razão. E tenho pessoas, amigas de direita, que dizem o seguinte: não, aquilo foi um ato emocional dele. Eu acho que não. Para mim foi um ato pensado. O Roberto, ele é uma pessoa muito articulista, muito articulada, muito inteligente. Ele não se deixaria levar por uma emoção de momento desse calibre, de como as coisas aconteceram. Sabe? Já foi recolhido a Bangu 8, está lá no Complexo Penitenciário de Jericinó, né? E, pelo jeito, vai passar uma boa temporada refletindo sobre seus atos lá em Bangu 8. Eu lamento até porque eu vou falar uma coisa, eu vou confessar uma coisa. Quando o Roberto Jefferson escancarou o mensalão do PT, que originou aquela ação penal 477, e por conta dessa ação penal 477, tirou e matou todas as pretensões de José Dirceu vir a ser o presidente do Brasil. Não era para ser Dilma, era para ser José Dirceu. Mas, com aquele processo do mensalão, as pretensões de José Dirceu foram enterradas. Então eu tinha uma certa admiração por Roberto Jefferson apenas por isso.
por ele ter detonado o mensalão do PT, né, e por ter detonado o José Dirceu e acabado com as pretensões presidenciais de José Dirceu. Já tem uma certa admiração. Mas, por todo o discurso do Roberto Jefferson, desde que ele deixou a Câmara dos Deputados, ele sempre me pareceu excessivo nos seus discursos. Eu acho que um presidente nacional de um partido, e ele era o presidente do PTB, um partido tradicional, que herdou todo o trabalhismo de Getúlio Vargas, merecia um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de racionalidade, sabe? E não esse tipo de coisa que aconteceu. Bom, mas vamos ao que interessa. Faltam 3 dias para a eleição. Votem consciente. Lembre-se, seu voto vai decidir o que você quer para o país nos próximos 4 anos. Pense bem, analise bem e façam um bom voto. Eu vou pedir agora um breve intervalo comercial. É apenas 1 minuto, já voltamos. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Em Sítio, às margens da BR-040, próximo ao bairro Mosela, funciona a Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos Mateus 2535. Lutamos com muitas dificuldades e precisamos de ajuda de todos os tipos. Nos faça sua doação. Nos auxilie a fazermos este trabalho de recuperação de pessoas. Muito bem, estamos de volta e, como eu disse, é apenas 1 minuto, passou muito rápido. E eu agora queria trazer o nosso assunto para cá, para a nossa cidade, para cá, para o nosso pátio. Por quê? Gente, nós tivemos 2 grandes tragédias, uma em janeiro e uma em fevereiro. Lá se vão 8 meses, 8 meses da segunda tragédia, 9 meses da primeira. A cidade ficou praticamente destruída. Foram desbarrancamentos em vários locais, rios transbordando, pedras rolando, bens materiais perdidos, muitos bens materiais perdidos e 243 vidas ceifadas. 8 meses de fevereiro, 8 meses da segunda tragédia. E eu me pergunto, e pergunto à senhora, e pergunto ao senhor, o que foi feito nos últimos 8 meses? Sim. Por quê? E vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2013, a prefeitura firmou convênio com o governo para o PAC das encostas. Eram 14 obras de contenção de encostas que deveriam ter sido levadas a efeito no município de Petrópolis em 2013. 2013. Pois bem, nessa época, iniciaram-se 2 obras das 14. E a bem da verdade, dessas 2 obras,
praticamente 90% delas, elas estão concluídas. Mas 12 obras não foram sequer iniciadas. 2013. Pois bem, de lá para cá, teve o governo, em 2013 era o governo Rubens Bom Tempo. Teve Rubens Bom Tempo, teve Bernardo Rossi, depois Ingo e Bernardo e Bom Tempo agora de novo. Em 10 anos, sabe? Nada aconteceu nesse sentido. Semana passada, a prefeitura rescindiu os 2 contratos, um com o consórcio Construir, eram 13 milhões, e a Ervil, 6 milhões e meio. O que daria 20 milhões e meio aí, contratos rescindidos. Por quê? O prefeito passou essas obras de contenção de encostas para o Estado realizá-las. Gente, notem que agora, em dezembro, iniciam as chuvas de verão. Dezembro, janeiro, fevereiro, temos as chuvas de verão novamente. Essas obras não foram feitas. Não vai dar tempo útil para que o Estado inicie e conclua estas obras. E tem coisas muito sérias. Tem muitas tragédias anunciadas aí. Vila Felipe, Alto da Serra, Morém, para citar algumas. Próprio Cascatinha, Nova Cascatinha, 24 de maio. Nada disso está pronto. Nada disso ficou pronto. Já alertei aqui no programa, acho que comentei até no programa da semana retrasada com o vereador Ingo Rames, presidente da Câmara, que em cima do Hipershopping ABC no Alto da Serra tem 14 pedras que podem rolar a qualquer momento. Tragédia anunciada. Tragédia anunciada. E é complicado, gente. É complicado. Por que é complicado? A quem cabe fiscalizar os atos e as ações da prefeitura? Aos vereadores. Aos vereadores. E o que os vereadores estão fazendo? O que eles estão fiscalizando? Nós fizemos uma audiência pública. Criamos uma comissão de não sei o quê, comissão disso, comissão daquilo. E de prático, de objetivo, o que foi feito? Qual a fiscalização de obra que foi feita? Agora, vereador, para aparecer na rede social, no jogo do Flamengo, quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, o vereador aparece com camiseta do Flamengo, tirando fotografia dentro do estádio. Para quê? O que o vereador ganha com isso? Se ele pensa que ganha voto fazendo isso, está enganado. Está enganado. Sabe? Ele mesmo está se iludindo. O papel que ele deveria cumprir e não cumpre é de fiscalizar por que o Executivo não realizou essas obras todas. Tem chuvas aí. Durante quanto tempo o Rio Quitandinha vai continuar transbordando? Qualquer chuva, por menor que seja, o que o Rio Quitandinha transborda. Eu tinha uma estatística de 2 anos atrás, que eu acredito que já tenha até falado aqui no programa, foi no ano de 2021, em 2 anos. O Rio Quitandinha transbordou 23 vezes. 23 vezes. Mas isso não foi em 2021, foi em 2020, 2019, 2018 e por aí vai. Sempre transbordou, porque nunca nada foi feito para resolver em definitivo essa situação. Nunca nada foi feito. Sabe? Eu já expliquei aqui e vou explicar mais uma vez. O Rio Quitandinha não pode ser dragado. Não adianta botar a máquina lá dentro, tentar limpar o fundo do rio e baixar o fundo do rio. O fundo do Rio Quitandinha é pedra. Pedra.
Então o garfo da máquina vai chegar até um determinado ponto. Implodir essas pedras não pode ser feito. Por que não pode ser feito? Porque ia ofender os prédios no entorno do rio. A única saída seria piscinões de contenção. Começou a chover, liga a bomba, chupa água para o piscinão de contenção. Terminou a chuva, solta a água de novo, devagarzinho, novamente no rio Quitandinha. Eu falo isso há anos e anos. Essa solução foi dada na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. A mesma solução foi dada no centro de Niterói. E nunca ninguém aqui em Petrópolis se preocupou em fazer um estudo com relação a isso. Eu já vi vereador falando, tem que botar calhas nas casas do Quitandinha para diminuir, fazendo reaproveitamento de água, para diminuir o fluxo do rio nas chuvas. Gente, isso é paliativo. Isso é paliativo. Isso é coisa boba, sabe? Honesto, sinceramente, não é por aí o caminho. O caminho é piscinão de contenção. Bom, e essas encostas? Olha, eu não tinha esse hábito e passei a ter. Eu agora vou passando nos locais e vou olhando os pontos de desbarrancamentos e aqueles pontos mais vulneráveis, passíveis de novos desbarrancamentos. E olha, acreditem, são inúmeros. São muito mais de uma centena só no primeiro distrito. Há muito mais. Possivelmente chega a 2 centenas de locais perigosíssimos só no primeiro distrito. E aí, eu escutei, já tem algum tempo, a frase mais canalha que uma autoridade já falou na minha frente. Essa autoridade municipal falou o seguinte: aquele barranco já estava lá antes de Petrópolis existir como cidade. Aquela pedra já estava lá antes de Petrópolis existir como cidade. Se as pessoas construíram embaixo, problema delas. Gente, eu escutei isso pessoalmente da boca de uma autoridade municipal, que eu não quero citar nomes, porque, olha, é uma coisa tão vergonhosa, uma coisa tão vexatória, uma coisa tão feia de ter sido dita. E essa pessoa falou em alto e bom som numa reunião, e tinha umas 20 pessoas nessa reunião. Então eu tenho testemunhas dessa frase. Me fiquei bastante triste com aquilo. Olha, eu fiquei tão chateado nesse dia que eu saí, eu levantei da reunião, disfarcei, falei que como se fosse tomar um cafezinho e fui embora. Fui embora, porque eu não posso escutar esse tipo de canalice, sabe? De pessoas encarregadas de gerirem a nossa cidade, de terem participação na gestão da cidade, que são secretários de município. Não poderiam falar esse tipo de coisa. Bem da verdade, não foi o prefeito que falou, tá? Vamos deixar bem claro aqui, foi um secretário dele que falou essa frase infeliz. Infeliz. Mas me preocupa. Sabe? Estamos aí, acho que 40 e poucos dias do início do verão. Gente, como é que vai ser? Tudo de novo? Petrópolis não aguenta. Petrópolis não aguenta. A obra ali na Rua Coronel Veiga, que a pista cedeu e hoje continua em uma pista só, aquela obra tão cedo também não vai ficar pronta. A obra da UPA, da Washington Luiz, nem começou. Hoje eu vi meia dúzia de pessoas trabalhando no desbarrancamento lá da Rua Conde Deu, na Castelânia. Mas é muito pouco, gente. É muito pouco. É muito pouco. E estou muito, mas muito preocupado mesmo. Sabe? Fazer o quê? Eu vou pedir novamente um breve intervalo comercial. É apenas 1 minuto. Já voltamos. Fiquem conosco.
Em sítio, às margens da BR-040, próximo ao bairro Mosela, funciona a Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos Mateus 2535. Lutamos com muitas dificuldades e precisamos de ajuda de todos os tipos. Nos faça sua doação. Nos auxilie a fazermos este trabalho de recuperação de pessoas. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Muito bem, estamos de volta. E nós estamos falando de obras não concluídas. E agora, nesse intervalo, eu me lembrei de 3 coisas que, necessária e obrigatoriamente, a gente tem que dizer. A primeira é a Praça da Águia. A Praça da Águia não tem mais grama. Não tem mais grama. Tá? Descuidada. A águia da Praça da Águia, até hoje, não foi arrumada, não foi consertada. Tá? Tá caindo aos pedaços. E aí me veio à mente aquele projeto de adoção de praças e jardins que, a bem da verdade, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico disse que foi ideia dela, e não é verdade, não foi. Aliás, se querem saber essa história, eu vou contar. Há cerca de 10 anos atrás, ou um pouco menos, eu estive na cidade de Florianópolis e, pegando um jornal local, eu vi que tinha uma reportagem dizendo que 250 praças em Florianópolis haviam sido adotadas pelas empresas, né, pelos particulares, que era uma parceria público-privada, onde as empresas adotavam a praça e o governo dava a elas propaganda gratuita nas praças e diminuía o valor de IPTU dessas empresas. Pois bem, eu achei aquilo muito interessante. Fui pesquisar na internet e descobri que em Foz do Iguaçu acontecia a mesma coisa. Tinha projeto de adoção de praças e jardins. Fiquei com aquilo na cabeça, pesquisei os projetos, juntei os projetos e elaborei um projeto para Petrópolis. Pois muito bem. Peguei esse projeto, levei à Câmara Municipal. O primeiro vereador que eu encontrei quando entrei na Câmara foi o Luizinho Sorriso. Na época, o Luizinho Sorriso era vereador. E eu falei para ele: Luizinho, vai ter esse projeto aqui, te interessa assinar? O Luizinho leu: pô, quero. Eu disse: muito bem. Então o projeto é seu, passa a ser do seu gabinete, o projeto passa a ser seu. Tá? Faça a tramitação processual necessária aqui na Câmara Municipal do projeto de adoção de praças e jardins. Pô, muito bem. Luizinho, um pouco mais à frente, perdeu o mandato. Deixou de ser vereador. Os motivos aqui não interessam. E aquele projeto ficou parado, engavetado. Um belo dia, eu conversando com o falecido Paulo Igor, que era então presidente da Câmara, eu falei para ele: olha, tem um projeto assim, 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 que eu dei ao Luizinho Sorriso a autoria do projeto, e eu elaborei dessa e dessa forma. Você pode desarquivar e tocar o projeto? Pois bem, o falecido Paulo Igor desengavetou o projeto e tocou o projeto, e o projeto foi aprovado em primeira e segunda votação na Câmara Municipal.
projeto passou a ser autoria do vereador Paulo Igor. Aquele mesmo projeto que estava engavetado com o Luizinho Sorriso. Na época, o prefeito de então, Bernardo Rossi, sancionou o projeto de adoção. Mas sancionou e nada fez. Nada fez. Passou o governo Bernardo Rossi, entrou um ano de governo Ingo e agora Rubens Bom Tempo resgatou novamente o projeto. E, para minha surpresa, lendo a Tribuna de Petrópolis, o jornal Tribuna de Petrópolis, na coluna Partizan, diz lá: por ideia do diretor, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Petrópolis vai passar a ter um projeto de adoção de praças e jardins. Ótimo. A mim não interessa saber quem é o pai da criança, porque quando a criança é bonita tem muitos pais. O importante é que o projeto está aí. E como eu dizia, quem poderia adotar a Praça da Águia, se é que ainda não adotou, porque essa informação eu não tenho, seria a Deguste, que utiliza a Praça da Águia mensalmente para fazer aquela feira de cerveja. Poderia adotar a Praça da Águia, consertar a águia e gramar novamente ali aquela praça, que seria muito útil para a cidade, porque é um local turístico na frente da Câmara Municipal, ali da Casa Amarela. E outra obra totalmente parada, e eu me lembro que no início do ano, janeiro ou fevereiro desse ano, o prefeito disse que as obras estavam reiniciando e não tem ninguém trabalhando lá, é o Teatro Dom Pedro. Não tem ninguém trabalhando no Teatro Dom Pedro. O Teatro Dom Pedro está abandonado. Entrega aos ratos e às baratas. Tá? Tudo fechado, com tapumes, não tem nada acontecendo. E o tempo vai passando. E os dias vão passando. E cada dia que passa é mais um dia perdido. Nada acontece. Muito bem. Então, sabe, se me disserem, olha, não estamos fazendo isso por falta de verbas, eu digo que não é verdade. Não é verdade. Petrópolis recebeu mais 400 milhões de reais de repasses do ICMS esse ano, dinheiro que não estava previsto no orçamento de 2023. Então o dinheiro existe. Aliás, a propósito disso, o prefeito ficou bem zangado quando o presidente da Câmara noticiou isso aí, que Petrópolis tinha agora um orçamento secreto com 400 milhões de reais, quer dizer, apelidado de orçamento secreto, 400 milhões de reais por repasse a mais de ICMS, que não estava previsto no orçamento. E o prefeito não gostou que isso tivesse sido divulgado e já ameaçou retalhar Ingo Rames e Bernardo Rossi, porque eles não correram atrás das perdas do Fundo de Participação dos municípios. Isso é uma briga de cachorro grande, é uma briga entre eles. O prefeito ameaçou entrar na justiça contra eles. A gente sabe que a justiça é lenta, morosa, demorada, sabe? Isso não vai acontecer tão cedo. Por outro lado, o desgaste que o prefeito teve com relação a esses 400 milhões de ICMS foi muito maior, em termos de imagem. Mas isso correu a boca miúda, pouca gente sabe. Essa é a grande verdade. Então, não me digam que não fazem a obra do Teatro Dom Pedro por falta de verba. Não, verba tem. Verba tem, tá certo? E aí, a gente chega numa outra questão interessante. Pouco depois das chuvas de fevereiro, a prefeitura comprou por 3,5 milhões de reais dinheiro doado pela Alerj, dinheiro que a Alerj, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mandou para Petrópolis, 3,5 milhões para a compra de um prédio na rua Marechal Floriano, aqui no centro da cidade. Aquela rua ali, lateral à Igreja do Rosário. 3 milhões, um prédio que seria transformado num abrigão para os desabrigados da chuva. Seria um local, um ponto, para colocar-se essas pessoas. Acontece que o prédio apresenta muitos problemas, principalmente de infiltração.
infiltração, umidade, enfim. E o custo para corrigir todos os problemas do prédio é muito alto, não vale a pena e não compensa. Aí a senhora e o senhor passam a se perguntar, então por que compraram? Mistério. Então por que compraram? A motivação da compra era para virar um abrigo aos necessitados. Se o prédio não serve para abrigo aos necessitados, e só agora descobriram isso, por que foi comprado? Gente, às vezes, ou muitas vezes, a gente se pergunta, sabe, como é que as coisas são pensadas, planejadas e executadas na gestão pública. Sim. Por que eu digo isso? E eu sou obrigado a pedir um breve intervalo comercial. Eu já vou continuar esse assunto logo após o nosso pequeno intervalo comercial. Fiquem conosco, é apenas 1 minuto e já voltamos. Na feira você tem um compromisso com você. Comer um incomparável e delicioso pastel. Venha saborear os nossos de carne, queijo, camarão, carne seca e o pastel pizza. Um sucesso, sempre acompanhados de caldo de cana. Na Feira Livre às terças-feiras e sábados no centro e aos domingos no Alto da Serra. Venha ser feliz! Em Sítio, às margens da BR-040, próximo ao bairro Mosela, funciona a Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos Mateus 2535. Lutamos com muitas dificuldades e precisamos de ajuda de todos os tipos. Nos faça sua doação. Nos auxilie a fazermos este trabalho de recuperação de pessoas. Muito bem, estamos de volta. Como eu disse, era muito rápido. E eu falava no bloco anterior que muitas vezes eu me pergunto como é que as coisas são pensadas, planejadas e executadas na gestão pública. Por que eu digo isso? Porque a gente vê uma certa letargia, um certo acomodamento, uma certa lerdeza nas decisões e nas ações do poder público. Eu vou contar outra breve história. Na campanha política da eleição passada, eu acompanhei muito de perto o atual prefeito Rubens Bom Tempo. Durante a campanha, uma pessoa incansável, um discurso motivador, muita garra. Caminhei com ele no Morém, na Rua Teresa, no Alto da Serra, no bairro Floresta. Assisti a 2 ou 3 reuniões dele. Tinha 200, 300 pessoas em cada reunião. Um discurso motivacional muito forte, muita vontade de voltar a ganhar a eleição, de ser eleito. Ganhou, mas não levou no primeiro momento. Ficou sob júdice no Tribunal Superior Eleitoral, que por derradeiro, deu a ele o mandato. Passaram-se 1 ano desde a vitória até ele assumir a prefeitura. No dia que assumiu a prefeitura, uma garra imensa, bom discurso, teve até dancinha nas escadarias da prefeitura.
ele dançando samba junto com o Paulo Mustrange e tal, tudo muito contente, muito feliz, tá bom. E aí, isso aconteceu próximo ao final de dezembro. Em janeiro veio a primeira grande chuva. E logo em seguida, em fevereiro, a segunda grande chuva. E ele, por ser um ano de eleição, tomou algumas medidas políticas e algumas atitudes, algumas ações políticas de forma pouco errada. Errou? Errou a mão e muito. E de lá para cá, eu noto, dentro do próprio governo, uma certa tristeza. O governo Rubens Bom Tempo não é um governo que você veja as pessoas que trabalham no governo como pessoas alegres, satisfeitas, sabendo que estão fazendo algo muito bom pela cidade. Não. E eu acho que está tendo, eu tenho certeza que está tendo assim um certo desânimo no governo. E esse desânimo está sendo muito complicado e muito difícil para a cidade. As coisas não estão acontecendo. Eu pergunto, alguém sabe de uma empresa grande que tenha vindo se instalar em Petrópolis para gerar empregos e rendas aqui? Não. Estamos próximos ao final do primeiro ano de governo Rubens Bom Tempo. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Pelo contrário, os buracos na cidade voltaram. A cidade está tão esburacada quanto na época do Bernardo Rossi. Esburacada. Sabe? As obras, conforme eu falei nos blocos anteriores, paradas. Iluminação pública a dever em muitos bairros. Muitos bairros com falta de iluminação pública ou com iluminação pública precária. Mobilidade urbana, um caos. Um caos. Final de tarde, as pessoas levam 1h30 para entrar do Bingen ao centro da cidade. Sabe? Ah, isso não é de agora. Sim, concordo, não é de agora. Mas não se vê nenhuma solução, nenhum estudo, nada prático. Sabe? Tentem sair do centro da cidade e irem até o Quitandinha, 17 horas, 18 horas. No final da tarde. Fila tripla de carros na porta das escolas. Que dê a CPTrans. Transporte coletivos, ônibus, precários, velhos, quebrando toda hora. Aí, gente, onde é que está a nossa administração? Complicado? Complicado, não? Qualquer pessoa almeja para si e para sua família uma melhoria na qualidade de vida. Como é que vai se falar isso para o pessoal lá da Vila Felipe, que até hoje ainda está sofrendo com a limpeza que a Condep ainda não terminou de realizar? Ontem a Condep estava na Nelson Saerp ali, em frente à Clínica Pedro II, limpando o Rio Palatinato. Legal. Mas e o Morém? Que é o começo do Rio Palatinato lá em cima, que desce e passa ali pela Nelson Saerp e desemboca no Extravasouro, ali na Rua da Feira. A obra da Rua da Feira tem meia dúzia de pessoas só trabalhando. Então é uma obra de igreja. Ah, mas é uma obra do Estado. Sim, é uma obra do Estado. Que deu os vereadores para cobrar. Agilidade. Agilidade.
Olha, ontem assistindo o canal 98, a TV Câmara, eu vi que votaram um projeto para energia solar, para ser permitida as pessoas colocarem placas solares nas suas casas, suas residências, etc. e tal, transferirem a energia para a Enel, e a Enel, então, remuneraria essas pessoas pela venda da energia excedente. É bacana, mas também é paliativo. Também é paliativo. Tem que cobrar da Enel, sim, um melhor trabalho, um melhor serviço. E isso também não vem sendo feito. Se a gente olha que muitos bairros também não têm saneamento adequado, tem que cobrar da Águas do Imperador. Muitos bairros nem saneamento têm, outros não têm saneamento adequado. Tem que cobrar. Tem algum vereador cobrando isso da Águas do Imperador? Não, não tem. Então, gente, sabe, chega uma hora que fica difícil e complicado para todos nós aqui da cidade. Quando um município é o maior empregador do local, e notem que o maior empregador de Petrópolis hoje é a prefeitura, tá? E se nós somarmos aí perto de 15 mil pessoas empregadas na prefeitura, seja na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, enfim, todo espectro da prefeitura, perto de 15 mil pessoas. E se essas pessoas têm família, e pelo IBGE é uma família 4 pessoas, nós temos um universo aí de 60 mil pessoas que dependem diretamente da prefeitura. Mas essas pessoas têm pai, avô, tio, irmão, compadre, vizinho, parente, etc. e tal. E esse universo de 60 mil pessoas aumenta quando essas pessoas não querem ver aquele seu parente passando necessidade. Então, a máquina, quem detém o poder da máquina, detém um poder muito importante, um poder de manipulação, para que essas pessoas não possam se insurgir, nem ir contra desmandos da gestão pública. É complicado. Por quê? Se a prefeitura está pagando teu supermercado, como é que você vai falar mal dela? Como é que você vai contra ela? Não vai. É questão de sobrevivência. E os nossos dirigentes, todos, o prefeito atual e todos os que passaram antes dele, sabem disso. Sabem disso. Sabe? E sacrificam o povo. Essa é a palavra. Sacrificam o povo. Porque eles tinham que fazer as obras que deveriam fazer. Dar à população uma melhor saúde, um melhor transporte público, sabe? Melhores condições de vida, uma limpeza e conservação melhor da cidade. Porque até a Condep, que no início do governo estava bem, já não está mais tão bem assim. Gente, é muito difícil certas coisas. E é mais difícil para mim ainda vir aqui e pedir providências, pedir atenção, pedir um olhar mais social das pessoas, do prefeito, dos seus secretários, para com a população. Sabe? Um pouco mais de esforço, de empenho, sabe? Vamos tocar a cidade. Petrópolis é uma cidade tão bacana, tem um povo tão bacana, sabe? Não merece o que está passando, sabe? Merece sim uma gestão mais firme, mais contundente, mais realizadora. Isso o petropolitano merece. Tá bem? Olha, eu sei que hoje eu falei muito e nós estamos chegando ao final do nosso programa. Então, eu quero agradecer à senhora e ao senhor novamente o carinho, a paciência, a gentileza
e principalmente a audiência que as senhoras e senhores nos dão toda semana. Muito obrigado por tudo mesmo, de coração. Até semana que vem. Na semana que vem eu prometo um novo programa, uma entrevista que o nosso entrevistado hoje não pôde comparecer, virá na semana que vem. Por isso que eu fiz o programa sozinho hoje. E caso a senhora tenha perdido um pedaço do nosso programa ou queira revê-lo, poderão fazê-lo nas reprises aqui do canal, praticamente tem reprise quase todos os dias. Poderão fazê-lo no YouTube, no Instagram, na página do Facebook da TV Correio da Manhã, na minha página pessoal do Facebook, Bernardo Filho, na página do Facebook Conversa Entre Petropolitanos. Quero mandar novamente um abraço aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Petrópolis, Teresópolis e Pati de Alferes. Gente, votem bem e até semana que vem. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. TVC, a TV do Correio da Manhã.